Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com o Inclusão e Saúde. Antes da próxima entrevista, o nosso agradecimento especial à rede de supermercado atacadista Açaí, aqui em Aracaju. A todo o corpo diretivo, a todas as pessoas, ao pessoal do marketing, inclusive, que desde quando eles vinham implantar a estrutura aqui no estado, eles visitaram a PAI de Aracaju e disseram que queriam escolher uma entidade para que, de algum modo, pudessem ajudá-la. E aí, naturalmente, entre outras, eles passaram a ajudar a PAI de Aracaju, escolheram a PAI de Aracaju para ser a beneficiada. Como? Através das vendas das bolsas, das sacolas em que eles colocam as compras. Ou seja, cada bolsa que você compra para levar a sua mercadoria na rede Açaí, você está ajudando a PAI de Aracaju. Só para você ter uma ideia, desses 2 meses agora, a PAI de Aracaju já recebeu pouco mais de R$7 mil de ajuda desta rede. Então, todas as vezes que você comprar uma bolsa daquelas para levar para casa, eles têm um custo, o custo é bancado, mas fora o valor do custo, aí a outra parte é repassada para a PAI. Então, toda vez que você comprar uma bolsa dessas, saiba, você também vai estar ajudando a PAI de Aracaju. De parabéns mais uma vez a vocês, é uma parceria durante muito tempo com essa entidade, claro que é a responsável pelo nosso Inclusão e Saúde, a PAI de Aracaju. Agora sim, entrevista com o médico dermatologista, Dr. Emerson Ferreira, vereador de Aracaju, muito conhecido, independente disso, pelo aspecto profissional também, enquanto médico. Mas agora a gente quer falar sobre a hanseníase, aproveitando o Dia Mundial do Hanseniano. É uma data apenas para fazer a reflexão, uma data para fazer algumas lembranças, mas eu disse no programa desde o início que um radialista e jornalista também contraiu essa doença. Já tem um certo tempo, não me lembro agora, mas talvez uns 8, 10 anos. E essa figura é o próprio apresentador do Inclusão e Saúde, e vou assegurar aqui de público, por isso que eu propositalmente chamei também o Dr. Emerson, foi exatamente ele quem descobriu que eu tinha hanseníase. E eu vou explicar ao longo da entrevista como isso aconteceu. Mas vamos explicar inicialmente às pessoas o que seria a hanseníase efetivamente. Olha, Evanilson, é um prazer enorme poder aqui estar dialogando e sempre assim, procuro aproveitar ao máximo as oportunidades que possa trabalhar o tema educação e saúde, que é fundamental. Claro. E especificamente nesse caso, no caso da hanseníase, que é uma doença infecto-contagiosa, é importante essa lembrança do dia pela reflexão que ela traz, mas ao mesmo tempo demonstra o quanto a gente, ao longo de séculos, não fez o dever de casa no caso da hanseníase, porque convém lembrar que, por exemplo, existem países que mesmo antes da era antibiótica, isso lá para o século XIX, esses países, alguns países já controlaram, já erradicaram a hanseníase. E nós temos a hanseníase na América Latina, na África, na Índia, quer dizer, vai mapeando, nessa região do hemisfério sul, vai mapeando a faixa de países mais pobres. Então, há essa relação e esse descuido. Então, a doença infecto-contagiosa que vai precisar de pessoas submetidas, historicamente, a um processo de desinformação, a um processo de desnutrição, pessoas vivendo em aglomerados, porque, apesar de ser uma doença infecto-contagiosa, o Mycobacterium Hansen, a bactéria que causa a doença, o Mycobacterium leprae, é uma micobactéria de, vamos dizer assim, baixa infectividade. Então, muitas pessoas entram em contato, mas não desenvolvem a doença, pela baixa possibilidade de produzir a doença dessa bactéria. Entendi. Então, é preciso que haja no dia a dia um contato continuado, repetido, e pessoas submetidas a uma condição de condições de saneamento, condições de nutrição que são deficientes, e a pessoa pode, ao longo do tempo, não há uma previsão assim, de período de incubação de quando a pessoa entra em contato com a bactéria e quanto tempo para desenvolver a doença. Então, é uma doença que mapeia essa condição de subdesenvolvimento onde ela existe. Infelizmente, ela existe no Brasil,
O Brasil, mais recentemente, atrasou na possibilidade de controle e aí foi prolongado o tempo para a erradicação e controle da doença aqui no Brasil. Ela existe, claro que hoje a gente encontra muito menos, cada vez menos do que antes, mas é uma doença ainda presente e assim muito estigmatizada ao longo da história. Por causa da história do próprio nome, né? A época, quer dizer, há muitos séculos, né? Há muitos anos, ela era chamada de lepra. Isso. O que é isso? São pequenos caroços que começam a surgir, que depois, na época, inclusive, viram feridas, pessoas que tiveram membros amputados. E pelo que se tem conhecimento, eu já lendo muito sobre isso, queria que o senhor pudesse explicar, as pessoas que sofreram naquela época, que viviam reclusas em leprosários, essas pessoas foram objetos de estudo. E por causa delas, hoje, é possível ter um controle maior. É exatamente isso? E veja só, essa história dos leprosários, e durante muito tempo, isso desde um tempo muito remoto da humanidade, nós vamos encontrar esse isolamento das pessoas, que foi um erro em função da ignorância, do pouco conhecimento que se teve, da falta de informação. Então, veja só, a maioria das pessoas que entram em contato com o Mycobacterium lepra não vai desenvolver a doença, como eu já disse aqui. Dessa menor parcela que vai desenvolver a doença, algumas pessoas vão, porque isso depende muito das defesas da pessoa em relação à micobactéria, algumas pessoas vão desenvolver uma forma chamada fechada, ou seja, uma forma, vai ter a doença, vai ter manifestação da doença, mas não transmite essa doença para ninguém. E uma pequena parcela desses que desenvolvem a doença, que já é a menor parcela, né, dos que são contactados com a bactéria, esses é que vão desenvolver as formas transmissíveis, as formas que vão transmitir, vão eliminar a bactéria para outras pessoas. Então, veja que é essa pequena parcela que vai sendo responsável pela manutenção da hanseníase no mundo. E aí, a hanseníase compromete principalmente a pele e os nervos, mas ela pode ser uma doença nas pessoas que têm baixa imunidade, uma doença que se generaliza, que acomete vários órgãos, mas ela é principalmente comprometendo a pele. Então, lesões da pele, manchas, onde a pessoa desenvolva alteração da sensibilidade, que a pessoa vá progressivamente perdendo a sensibilidade, esta é a lesão que tem que ser vista, investigada, né, o mais cedo possível. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico, melhor o diagnóstico se faz e o tratamento é inteiramente grátis, pela rede pública, inteiramente grátis, se faz o tratamento, aí vai verificar. A maioria das pessoas, se tiver no início aquela forma com poucas lesões e que ainda não transmite, e a maioria desses casos não vai transmitir a doença, se faz o tratamento por um período menor e aquelas pessoas que estiverem numa forma com muitas lesões, numa forma aberta, bacilífera, que está eliminando o bacilo, vai ser tratado por um período maior, demora mais, mas tudo isso, né? Agora, antigamente não, isso era retardado, então existiam formas mutilantes, né, da hanseníase, né, que alteravam, e tem também os estados reacionais da hanseníase, onde a pessoa vai ter muita dor, vai ter muito comprometimento, e aí pode ficar com sequelas neurológicas, mesmo depois de tratado. Então, o importante é diagnóstico precoce para que a pessoa se recupere e não fique com sequelas da doença, porque uma vez instalada essa sequela, mesmo fazendo o tratamento, ela permanecerá. Entendi. E por isso que eu falei logo no começo, é um radialista, um jornalista, que fui eu mesmo quem contraí a doença, eu falei acho que tem uns 8, 10 anos, e eu, pelo SUS, né, eu fui para um posto de saúde e tem uma série de exames que eles fazem, o médico fez de sensibilidade, aí eu tinha poucas lesões ainda, né, estavam saindo aqui na barriga, na perna, ele começava a colocar alfinete para ver se estava sentindo, eu falei, tá, não tá, aquela coisa toda. De repente, manda fazer exame no Instituto Parreiras Horta. Tem um exame da orelha, que eu esqueci o nome que faz aqui. Enfim, uma série de exames. Depois o diagnóstico foi assim, não é hanseníase. Aí tudo bem. Mesmo assim, eu decidi buscar o Dr. Emerson no consultório particular. Na época eu não tinha um plano de saúde, busquei ele no consultório particular e estava incomodado ainda com aquilo que não deu resultado. Ele olhou assim, examinou e disse assim, é hanseníase. Ele disse, é hanseníase. Eu disse, mas como? Ele disse, não, vai fazer uma biópsia. Aí encaminhou para o hospital universitário, a médica lá do hospital extraiu um pedaço de uma das lesões e aí mandou para o laboratório e depois o diagnóstico veio fechadinho dizendo, é hanseníase. Aí começamos o tratamento pelo próprio hospital universitário. Né? Queria que o senhor pudesse até falar sobre isso, que se continua pelo hospital, que aí você começa a receber todos os medicamentos. Quando não falta, teve um período que faltou, mas você tem que tomar regularmente aquele medicamento, mas
acho que 1 ano e meio, 2 anos, eu acho que foi o tempo que eu levei para tratar, para que as lesões sumissem. 1 ano, né? Isso. Mas aí depois, o período que atrasou, eu tive que pegar no posto de saúde, enfim. Queria que o senhor explicasse para a gente até concluir como é que está sendo feito hoje isso. Né? O Hospital Universitário ainda é um serviço de referência para atendimento de hanseníase no Estado, mas todo serviço público, toda unidade está habilitada, né? Existem serviços de referência nos casos que carecem de acompanhamento ou que precisam fazer esses exames, que no caso de fazer o exame de lóbulo de orelha, de lesão, vai se colhendo linfa e faz o esfregaço para ver a presença ou não do bacilo. Mas é aquela história, como eu lhe disse, a maioria dos casos, e principalmente no início, pode ainda não ter a presença do bacilo. E aquele exame vai buscar o bacilo. O fato de não ter encontrado o bacilo não significa que não seja hanseníase, que é o que aconteceu no seu caso. Só a biópsia foi que comprovou. A biópsia deu alterações bem peculiares e provavelmente com a detecção já da presença do Mycobacterium lepre ali na lesão. E isso fecha diagnóstico e aí se faz esse diagnóstico. Existe todo um protocolo de medicação, prazos, quantas vezes a pessoa pode faltar naquele período. Programa-se para 1 ano. A pessoa pode faltar uma quantidade de meses onde vai completar aquele tratamento. Mas se a pessoa faltar um período, por exemplo, a pessoa para uma proposta de 1 ano, ela passa 8 meses sem receber a medicação, ela vai ter que reiniciar o tratamento. Então, existe todo um protocolo feito. O Hospital Universitário é referência durante muitos anos. Enquanto eu hoje sou professor aposentado, estou como voluntário, mas enquanto fui professor efetivo da universidade, nós coordenamos lá, acho que mais de uma década, um projeto que era 10, entre parênteses, Mancha Sergipe, que era para retirar a mancha de Sergipe, e era através disso que a gente fazia os atendimentos e tal, essa coisa toda. Mas ainda continua, o projeto não existe mais na universidade, mas o atendimento continua no hospital universitário, mas também nas unidades, né, do serviço público, a pessoa tem acesso e os casos que requerem encaminhamento para o serviço especializado, que existem dermatologistas também na rede pública, esse serviço é feito inteiramente grátis. Hospital Universitário ou rede pública. Doutor Emerson, obrigado pela sua vinda, muito esclarecedora essa entrevista, até uma próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço. Bom, é tanto que a situação foi reconhecida pelo governo federal que há alguns anos o governo agora distribui aí um benefício para as famílias, aquelas pessoas que viveram em leprosários, algumas que foram catalogadas, elas hoje recebem um benefício vitalício, né, em função de tudo que elas passaram. Mas que bom que hoje a ciência avançou e a gente tem hoje como fazer esse tratamento. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho da sua interação. Até o próximo compromisso, se Deus quiser. Lembrando que o Inclusão em Saúde é exibido sempre aos sábados às 8 da manhã e às quintas-feiras às 13h30 pela sua TV Aperipê. Até lá. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.